Hebreus capítulo 11 e o verso de número 8, se você achou, diga: Jesus, eu te amo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E partiu sem saber para onde ia, mas ele obedeceu. Fecha a sua Bíblia, coloca sobre a sua cadeira, fecha também os seus olhos, abra o teu coração e vamos orar. Ora lamato koroma sharabadalalabakalamanda ralabasora labarabamabababa sharabadalalabacalaba. Jesus, nós adoramos o Teu nome nessa noite, nesse ambiente, nesse lugar. Nós levantamos um altar de adoração unicamente a Jesus, o Cristo de Nazaré. E a Ti nós nos rendemos, nós nos prostramos, porque Você foi achado digno. Você conquistou por nós a vida que temos hoje. O Senhor recebeu no meu lugar a coroa de espinhos. O Senhor recebeu no meu lugar as chicotadas, o desprezo, para que através de Ti, Jesus o Cristo de Nazaré, eu fosse feito agora a feitura de Deus, reconciliado com Deus Pai. E isso é dado a todos aqueles a quem o Teu Espírito chama, a quem não nasceu da vontade da carne nem do sangue, mas foram nascidos do Espírito. A estes deu-lhe o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus. Nessa noite estão aqui os Teus filhos, Senhor. Eu te peço, multiplica o Teu azeite. Entramos num cenário agora onde o profético se transforma em decretos espirituais, que a partir de agora do altar comece a emanar palavras que vão transformar destinos de uma vida inteira, destinos de famílias, de casamentos, de casas, de jovens que hoje já estão prontos para se entregar aqui no altar, que hoje já estão prontos para serem embebidos do fogo do Espírito Santo. Os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Pega as tuas mãos aos céus e declare isso. O Espírito Santo, seja tocado pelo Senhor. Sarados, pois Espírito de Deus. Erga as suas mãos aos céus. Receba a cura da tua alma. Receba a cura do teu espírito. Você que vai assistir pela internet, seja curado. Eu quero ser. Meu Deus. Eu quero ser como um jardim. O Espírito Santo está visitando você nessa noite. Cadeias já estão se arrebentando debaixo do poder de Deus. Ralabashore calamandará.
restaura o meu ser. Para o teu louvor, para o teu louvor. Dê a Jesus a melhor salva de palmas, com oração em línguas que você puder. Tu és santo. Senta aí. Pela fé. Fiquem aí, vocês estão ungidos demais. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu para ir ao lugar da sua herança. E ele foi sem saber onde ia. Deus chama, ele não sabe para onde vai, mas ele confia na voz que ouve. Deus chama, ele não sabe a ponte ou se vai ter ponte debaixo dos pés, mas ele confia na voz que está falando. Deus fala, Abraão crê, e crê não somente, crê contra a esperança. Crê é normal, crê contra a esperança é anormal. Abraão creu contra a esperança, por isso Deus lhe fez pai da fé. Abraão, a história dele, entretanto, começa com o pai dele. Em Gênesis capítulo 11, o pai de Abraão, que se chamava Terá. Terá teve em seu coração a disposição de sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Presta atenção, o chamado foi feito ao pai de Abraão. A família, talvez aquela genealogia, aquele DNA, recebeu a voz de Deus. Mas Terá não teve somente Abraão, ele teve também outros filhos. Ele teve Arã, um filho querido, que veio a ser pai de Ló, sobrinho de Abraão. Agora, Terá, ele tem a disposição de sair de Ur dos Caldeus, com Abraão, com Arã, com Sarai, com Ló. Ele começa a trajetória de obedecer a Deus. Mas no meio do caminho vem a primeira perda. O filho dele, Arã, morre. E Terá perde o ímpeto de guerra. Para que continuar se o meu filho morreu? Para que continuar se na minha história teve uma tragédia? Abaixa só um pouquinho. Para que continuar se na minha história teve uma ferida? Agora o problema é que o filho que se chamava Arã, não era somente esse nome Arã, era o nome do filho somente. Mas ele agora terá, junto com seus filhos, estão numa geografia, numa cidade que se chama Arã também. Ele deu o nome de um lugar, espaço, de uma geografia do filho que se perdeu. E quando ele chega nessa cidade, que tem o mesmo nome do filho do qual ele perdeu, ele para. E diz a palavra do Senhor que morreu Terá em Arã. E não conseguiu sair de lá. Existem famílias que estão vivendo há muito tempo no endereço da sua dor, no endereço da sua perda, no endereço da sua desilusão, no endereço daquilo que deu errado. Tem casas inteiras que por causa de uma tragédia, que por causa de uma perda, que por causa de uma desilusão, que por causa de algo que se rompeu, estão fazendo agora o seu endereço, a sua dor, o seu endereço. E Jesus não tem para você a sua dor como seu endereço. Jesus não tem para você a sua mágoa, o seu trauma como seu endereço. É por isso que Gênesis capítulo 2, a palavra do Senhor vem agora, 2:12. A palavra do Senhor vem agora a Abraão dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. A história de Terá começa com uma perda. A história de Abrão, entretanto, começa com um sai. E a primeira coisa que Deus vai fazer na minha e na sua vida, quando Ele tem algo grande com você, é dizer para você: saia.
Antes de Deus começar algo grande com você, primeiro Ele vai trazer uma série de sai. Eu quero falar hoje onde você vai entrar na tua herança, no que Deus tem para você. Estamos no encargo profético, você vai ouvir palavras e se eu fosse você iria pegando no espírito, pegando no teu coração. E a primeira ponto que você precisa entender é isso, que Deus vai começar coisas grandes, mas Ele vai começar primeiro com um sai. E você que acha que está muito velho, cronologicamente falando, ou ministerialmente falando, para começar algo em Deus, eu quero te lembrar que quando Deus chamou Abraão, ou Abrão, melhor dizendo, Abrão tinha a idade de 75 anos. 75 anos, Deus começou uma obra na vida daquele senhor, dizendo: saia do lugar que a tua família parou. Saia da tua terra. Esse foi o primeiro sai que Deus falou para Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Porque tudo que Deus começará na sua vida, Ele vai começar tirando você de algum lugar. Ele vai começar pedindo para você largar algumas coisas, sair de alguns lugares que estão travando a tua herança espiritual. Você está me entendendo? O primeiro sai de Deus para Abraão foi: sai da tua terra. Isso diz, sai do ambiente, sai da mentalidade, sai do ciclo familiar, sai da idolatria que a tua terra praticava, sai do trauma do teu pai. Sai! Porque isso está parando você. Jesus está chamando alguns de nós para sair desse primeiro nível de idolatria do passado, do DNA do teu passado. E nós mencionamos aqui em algumas ministrações atrás que Deus não é um Deus que caminha com o tempo cronológico como nós. Não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã para Deus. O relógio de Deus não tem 24 horas. Deus está na eternidade. Por isso, para Ele, o ontem, o hoje e o amanhã é o mesmo agora. E Deus tem a capacidade de desconectar você de traumas do passado, dores do passado, perdas do passado, quem caiu no passado, líderes que te magoaram no passado, pessoas que te feriram dentro da tua casa no passado. Deus tem esse poder porque Ele está lá agora. E se Ele está lá agora, todo o questionamento que você teve até hoje dizendo: onde estava Deus quando isso aconteceu? É respondido agora. Ele estava lá. E por que Ele não impediu? Ele tentou. Mas o mundo jaz no maligno. Deus não causou a sua dor. Deus não causou o seu trauma. Deus não causou a sua perda. Deus não causou aquilo que tocaram, fizeram de errado. Não foi Deus que fez. O mundo jaz no maligno. Desde que Adão caiu, o mundo pertence ao diabo. Deus não causou, mas Deus deu a sua resposta, o seu filho, para curar você, para sarar você, para arrancar você de lugares que estão travando o teu psicológico, o teu emocional até hoje. E através das feridas de Jesus Cristo, nós somos sarados. Ele recebeu a coroa de espinho que era minha, Ele levou as doenças da mente. Ele recebeu as dores do seu corpo, Ele pode me sarar. Então Deus diz: Abraão, sai da idolatria da tua terra, sai do ciclo vicioso que o teu pai viveu, sai do ciclo vicioso que a tua mãe viveu, deixa pai e mãe e deixa os demônios do teu pai e da tua mãe. Você não vai ter o mesmo casamento que os teus pais tiveram, você não vai ter o mesmo destino que os teus avós tiveram, você não vai para o mesmo lugar que algum parente teu viciado foi. Você está sendo chamado para sair de ciclos geracionais. Você está sendo chamado pela voz do Espírito de Jesus para sair dessa noite de lugares que te aprisionaram até hoje. Sai, Abrão, da tua terra. Sai do meio dessa idolatria, sai do meio dessa mentalidade, dessa forma de viver. Jesus, eu não consigo, eu te capacito. Nessa noite você vai sair desses lugares. O segundo sai de Deus para Abrão foi quando ele já agora desce ao Egito. Abrão já era convertido. Abrão já servia a Deus. E Abrão agora vai para o Egito buscar comida. Por quê? Porque havia fome sobre a terra.
Havia escassez do lado de fora. E Abrão, que já era crente, Abrão, que já servia a Deus, ele acha na cabeça dele que a única solução é ele, pela força do braço, buscar recurso no Egito. Então, quando Deus diz assim, Gênesis capítulo 13, verso 1, sai do Egito, ele não está libertando Abrão, porque ele já era crente. Então o que Deus está falando? Deus está dizendo para ele o seguinte: para de achar que vai ser na dependência humana, para de querer fazer atalhos para construir a tua empresa, para de querer sobreviver sem fé, para de querer esperar do mundo a ajuda e o recurso que você deve esperar de mim, das minhas mãos, do meu reino, do meu trono. Fala de cristãos, fala de crentes que estão achando que quando o governo melhorar, eu volto a prosperar. Quando o governo der certo, quando Jesus operar no Brasil. Irmão, a nossa ajuda, a nossa suficiência, a nossa provisão continua vindo debaixo de jejum, oração e provisão do alto. Nós ainda cremos e vivemos milagres. Nós ainda servimos um Deus cuja palavra do Senhor diz em Apocalipse, ele tem a chave de Davi em suas mãos, porta que ele abre, ninguém fecha, porta que ele fecha, ninguém abre. A chave da tua empresa está na mão de quem? Se tiver na sua, ainda no Egito, ela vai fechar. Mas se você entrega a Jesus, que tem a chave de Davi, porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém tem a capacidade de interromper projetos que Jesus plantou no teu coração. Então por que está travado? Porque você está descendo ao Egito para buscar ajuda. Então por que ainda não saiu? Porque você está buscando ajuda no lugar errado. O dia que você entender que joelho no chão e boca no pó ainda libera milagre na terra, Deus muda a sua história. O dia que você entender, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o teu pai que vem em secreto, ele te recompensar. Interessante que o texto diz, entra no quarto e ora. Fecha a porta aí o texto continua, porque é o teu pai que ouve no secreto. O texto diz o teu pai que... Não. O teu pai que vê. Não diz que vai ouvir. Por quê? Porque só de você ter a intenção de parar um pouco e buscar a Deus, ele não precisa nem parar para ouvir. Ele já está recolhendo a intenção do teu coração de dizer, eu dependo de ti. Aí o texto diz assim, não precisa nem orar, eu já estou vendo que você está parando tudo para me buscar. Eu te recompensarei, diz o Senhor. Entra no secreto, fecha a porta, que o teu pai que vê vai te recompensar. Não é do Egito que vem a provisão, não é do Egito que vem a solução, não é do Egito que vai fazer teu CNPJ prosperar, não é o Egito, não é Faraó, não, é a revelação que vem do céu. É na base da oração, do jejum e do poder de Deus que as coisas vão andar na tua vida. Sabe por quê? Tu és sim, homens e mulheres de negócio. Jesus tem uma empresa, Jesus tem negócio, tem riquezas para você. Tem alguns aqui que não vão ser CLT a vida inteira, não. Jesus tem empreendedorismo para você sim. Mas antes de você ser rei, Davi, lembra que você por baixo tem estola sacerdotal. Antes de você ser empresário, por baixo você serve a Deus. Antes de você ter cajado na mão, espada na mão, coroa na cabeça, você tem estola de sacerdote que se humilha, que jejua, que ora, que muda os ambientes através da fé que você tem no seu Deus. E a fé que você tem no seu Deus é honrada porque a palavra do Senhor, esse mesmo Davi, que era rei, mas era sacerdote, vai dizer, sou velho, mas já fui moço, porém eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Sabe o que você está precisando? De uma estação e uma temporada de jejum na tua vida. Sabe o que você está precisando? Passar algum tempo na água, matando a tua carne, para que esse espírito de incredulidade saia da tua vida. E você volte a crer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do teu Deus.
Você está entendendo ou não? Sai do Egito, para de buscar ajuda lá. Porque quando eu tiver um network bom... Porque quando eu fizer o curso, você tem que se especializar, você tem que estudar, você tem que ter curso, tem que ter faculdade, tem, mas o teu cartão visita continua sendo ainda Jesus Cristo o Nazareno. Se Jesus quiser hoje soprar o teu nome nas maiores empresas dessa nação, ele sopra. Por que ele não fez? Porque você ainda não está totalmente dependente. Porque você está esperando do Egito, você está esperando do prefeito, você está esperando do deputado, você está esperando do ano eleitoral para ganhar alguma coisa. Vá se lascar. Com todo o respeito da palavra, você é cristão, você é crente, você busca do céu, você busca do alto, você não depende de política, você depende de Jesus Cristo, o Senhor. Ai, ai, ai! Sai do Egito, Abrão. Para de tentar sobreviver sem fé. Aí Deus faz Abrão voltar. Por quê? O tempo que você gasta indo para a direção errada, você vai gastar agora tempo dobrado fazendo o caminho certo. Jesus disse aos discípulos: esperem até que sejam revestidos de poder. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Não foi isso que ele falou? Agora os discípulos estão, aqueles dois, a caminho de Emaús. Vamos para Emaús. Se eu não me engano, mais ou menos 18 a 20 quilômetros, a aldeia de Emaús ficava da onde Jesus mandou aguardar. Então assim, Jesus disse: fica aqui, eu vou prover. Eles ficaram tristinhos, começaram a andar 18 km. Cardio bom que eles fizeram. Só que Jesus, que não desiste de ninguém, agora aparece do lado dos dois. E aí? Por que você está nessa? Tô triste, tu não sabe? Só tu não sabe a notícia das últimas notícias? Só tu não tá lendo o jornal? Só tu não tá ouvindo o Jornal Nacional? Só tu não sabe o que fizeram com esta nação? Só tu não tem acompanhado? E o Nazareno, ele é muito engraçado. Ele diz: eu sou a boa notícia que muda cenários, cara. Por que você tá nessa? Porque eu tô triste, porque ainda não deu certo o que eu planejei. E por que você tá indo para a direção errada? Por que vocês estão indo para lá? E a palavra do Senhor diz que, a começar de Moisés, Jesus começou a discorrer a respeito das Escrituras. Jesus leu Bíblia para eles. Sabe por quê? Discípulos fracos que perderam a fé e estão incrédulos nem sempre precisa de uma mão na cabeça e um chaba para dar estremelique. Discípulos enfraquecidos que perderam a fé precisa voltar a ler Bíblia, as práticas da primeira obra. Discípulos que perderam a fé, que pararam de crer, ele diz: arrependa-te da onde tu caiu, volta à prática das primeiras obras, para que eu não remova o candeeiro de ti, diz o Senhor. Aí Jesus começa a ler Bíblia. Quando Jesus começa a ler Bíblia, os dois disseram: não nos ardia o coração enquanto ele falava com a gente? Teu coração precisa voltar a queimar, e vai voltar a queimar quando você voltar para a palavra. Quando você voltar a ler Bíblia, fazer devocional quando acorda. Acorda de manhã e o teu melhor desejo não é abrir o WhatsApp para ver quem te mandou mensagem, larga de ser carente, trouxa. É você acordar de manhã e você buscar a tua Bíblia e falar: bom dia, Espírito Santo. E ele for o teu maior desejo, e a Bíblia aberta vai aquecer o teu coração. A Bíblia aberta vai esquentar o teu espírito. E possa ser que na primeira, segunda, terceira semana, primeiro mês, nada mude. Volta a lembrar, Abrão creu contra, mas ele tinha fé viva, porque a fé vem pelo e o ouvir pela. Muito bom. Para você ter uma fé viva em dias de angústias, você precisa ouvir a palavra que vem da boca de Deus. Volta a ler Bíblia, meu irmão. Volta a ter tempo para Deus, que tu vai ver esse espírito de incredulidade, de medo, que está tentando te assolar, dizendo que você vai falir também, vai fechar o negócio também, vai separar também, vai botar o marido para fora de casa também. Vai não, volta a ler Bíblia, irmão. Volta a fortalecer o teu espírito pela palavra, e esse espírito de medo vai te deixar, esse espírito de angústia vai te deixar. Eu já falei para você, se você está num tempo que você está com insônia, não consegue dormir, dá prejuízo para o inferno então, pelo menos.
Fica na cama não, sai, vai para a sala e começa. Eu vou orar para alguém se converter nessa madrugada. Aí você vai arrumar um problema com o diabo. Porque ele tira o teu sono, você tira o sono dele. Ele tira o teu sono, você trabalha para Jesus. Ele perturba você, você agora saqueia o inferno. Diz, diabo, enquanto tu me perturbar, eu vou saquear o inferno para a glória de Jesus, o Nazaré. Você está entendendo ou não? Para de ir para o Egito. Volta a buscar do reino. Para de buscar da terra. Volta a buscar do céu. Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou. E Deus criou o céu primeiro, a terra depois. Então por que você busca a terra primeiro? Sai do Egito. O terceiro sai que ele diz para Abrão é o seguinte: sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Gênesis capítulo 15, o verso 5. Deus diz para Abrão o seguinte: então o conduziu para fora da tenda e diz: olha para os céus, Abrão. Sai dessa tenda que está limitando você. Sabe por quê? A tenda era o refúgio, era o esconderijo, era o lugar que limitava, não tinha céu dentro da tenda. Então a tenda apontava, fazia, enquanto Abrão não conseguia olhar para o céu, ele olhava para quê? Para a sua idade avançada, para a esterilidade de Sarai, a sua esposa, que não podia gerar filho, para as impossibilidades. Enquanto Abrão não estava olhando para o céu, ele estava olhando para si mesmo. Esse é o problema. Você não está olhando para o que vem do céu, a palavra que vem do céu. Você está olhando para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, qualquer um aqui, você pode ser hoje um empresário de sucesso, olhou para dentro de você, você vai ver o porcaria com respeito da palavra que você é. Você não é nada, você é pó. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Aí tu fica olhando para você dentro da tua tenda. Eu não tenho possibilidade, essa porta não vai ser minha porque eu ainda não falo inglês. Trate de falar. Trate de falar. Vamos lá, ok, tudo bem. Mas aí você olha para as suas limitações. Eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu sou casado, eu não sou casado. Sempre vai ter problema. Quem é casado está com problema porque é casado. Quem é solteiro está com problema porque é solteiro. Quem é pai e mãe está com problema porque tem filho pequeno. E quem ainda não tem filho está com problema porque diz: será que eu não vou ter? Meu Deus! Sempre vai ter uma tenda para limitar a sua visão, está entendendo? É por isso que Deus diz: para de olhar para você, para as suas limitações, para a sua pequenez, para a sua tenda que te limita, para as suas impossibilidades. Sai da tua tenda. Agora, Abrão, eu acho interessante o texto, que às vezes nós não conseguimos sair da tenda. Nós ficamos num complexo de inferioridade tão grande, achando que Deus é capaz de levantar o amiguinho da direita, da esquerda, de trás e da frente, mas ele me erra, na minha vez o céu me pula. A gente fica num complexo de inferioridade tão grande que a gente acha: comigo não vai dar certo, eu não vou ter esse testemunho. Ou a gente está numa estação de tribulação tão grande que parece que a gente não vê aquela famosa luz no fim do túnel, né? E quando vê a luz no fim do túnel, é um trem vindo te atropelar. A gente fica tão se achando vice-treco do subtroço, uma coisa tão horrenda, que a gente acha: ó Deus, melhor que tu me leve. Elias, está pedindo a morte, Elias? Que isso? Aí eu acho interessante que o texto diz: Deus sabe a nossa natureza. Deus sabe que nós somos pó. O texto diz: e conduziu o Senhor Abrão para fora da sua tenda. Sabe o que é conduziu o Senhor? É tomar pela mão. Deus estava dentro da tenda falando, mas Deus estava presente do lado de fora. É como agora, imagina a cena: Abrão está dentro da tenda, nas limitações, se sentindo sozinho. A voz de Deus entra: sai da tua tenda. Abrão diz: eu não consigo. Deus enfia a mão pela porta da tenda e diz: eu te conduzo para fora da sua tenda.
Eu te conduzo para fora da tua limitação, Abraão. Eu que modelo o barro, eu que faço o vaso na mão do oleiro, eu agora coloco a mão para dentro da tenda da tua limitação, da tua alma, e eu puxo você, o teu espírito agora, eu tiro você agora, bem agora está acontecendo, eu tiro você das impossibilidades. E eu levo você para um ambiente de céu aberto. E eu digo, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Assim será a tua descendência. Mas tem um detalhe, o texto, capítulo anterior, diz que era durante o dia. Deus tira Abraão da tenda durante o dia. Estrela tem no céu à noite. Se você for ali fora agora, nós estamos aqui, 20 horas da noite, vai ter estrela no céu, sim ou não? Mas e meio-dia, tem estrela no céu? Não tem. Não aparece. Aí, por isso que o texto diz, Abraão, olha para o céu de meio-dia, conta as estrelas, se é que tu podes. O que Deus queria provocar em Abraão? Eu não consigo, porque não tem nem estrela. Deus mostra, ele estava numa tenda que ele só via impossibilidades. Deus leva ele para um cenário para ficar mais impossível ainda. Deus trata as suas impossibilidades com o impossível dele para te confrontar. É impossível na tenda? Vou te levar para um cenário mais impossível agora. Na tenda só tinha a tua esterilidade, da tua esposa, a tua idade avançada. Na tenda só tinha isso. Agora aqui fora vai ficar mais difícil. Comigo você vai olhar para o céu de meio-dia e vai tentar caçar a estrela. Ele diz, Senhor, não tem estrela, eu não consigo. Ele diz, pois é, Abraão, eu sei que não consegue. Eu sei que não tem estrela, estou te provocando, para que você aprenda de uma vez por todas a parar de caminhar pelo aquilo que você vê e comece a caminhar por aquilo que eu falo. Porque se eu falo, seja o sol de meio-dia ou seja de madrugada, eu vou fazer acontecer contra todos os prognósticos. Para de caminhar por vista, Abraão. Para de caminhar por aquilo que você vê. Vai dar errado, Abraão. Para de caminhar por vista. É a minha palavra que sustenta você naquilo que eu garanti. Só tem uma estrela capaz de ser vista durante o dia, estou pensando aqui agora. Tomara que eu não cometa nenhuma heresia. Mas existe uma estrela que é, na verdade, não é uma estrela, que é a capacidade de ser vista durante o dia. A estrela d'alva, a estrela que aparece às vezes durante os dias, já viu isso? Aquela estrela brilhosinha assim no céu, você já viu? Alguém aqui já percebeu que tem uma estrela que dá para ver durante o dia? Quem já percebeu? Não? Ninguém? Uma grande maioria. Quem percebeu, levante a mão. Viu? Não sou herege. Tem uma estrela que aparece durante o dia. Tem sim. Que na verdade não é uma estrela, é Saturno. Vênus. Vênus aparece. Aí, a estrela da manhã, a primeira a aparecer, a que aparece durante o dia. Essa estrela na palavra, foi quando a palavra deu a esse título, a estrela da manhã, foi dado a Jesus. A única estrela capaz de aparecer com a luz do sol, Jesus, o Cristo de Nazaré. Agora presta atenção, Abraão, eu te conduzo para fora da tenda. Agora olha para o céu e quantas estrelas, se é que tu pode, Senhor, só tem uma. Esse um é meu filho. Através dele, assim será a tua descendência. Nunca foi sobre Abraão, é sobre o que Jesus poderia de fazer através da cruz do Calvário. Sai da tenda. Sai das tuas limitações, do teu complexo de inferioridade. Você que é adolescente, você que está se sentindo nada hoje, sai das tuas limitações. Deus tem coisa grande para você. Deus vai fazer de você, você que tem menos de 25 anos, um grande profeta nessa cidade. Jesus tem mover para entregar na tua mão. Nós estamos para começar agora, está voltando, eu estou sentindo o cheiro disso de novo. Os moveres das escolas da cidade de Vassouras. Tu vai pregar lá no CIEP, tu vai pregar lá no CETIC, tu vai pregar lá no Raul Fernandes, tu vai pregar. Jesus vai te usar. Lá eles zoam de mim, lá eles fazem chacota. É porque eles agora não conheceram até agora o profeta que você é naquele lugar. Sai da tua limitação, para de achar que não dá. O quarto sai, ou o terceiro, sei lá, que Deus falou para Abraão,
Sai do teu próprio plano. Aqui eu pego você. Gênesis capítulo 16, o que acontece? Abrão diz, tá bom, Senhor, tu me fez uma promessa, eu vou crer na tua voz. Só que Abrão agora, com pressa, combina com Sarai, e naquela época podia ter mais de uma mulher, ele tinha Agar. Aí o que Sarai com ele fala assim, ó, já que Deus te prometeu, vamos ver o que a gente pode fazer para adiantar? Você fica com Agar, tem filho com ela, quem sabe não é essa a promessa, porque eu quero te lembrar, tudo girava em torno de uma promessa, que Abraão teria descendência, que Abraão teria um filho, só que Sarai era estéril, não podia gerar filho, sim? Ok? Para ele era a capacidade de gerar filho, para você pode ser outra coisa no seu contexto, mas a palavra se aplica a todos. Aí agora Sarai diz, vai lá, fica com ela, não me importo não, mentirosa. Mentirosa, que depois fez da vida dela o inferno. Abrão diz, oh, que sacrifício terei que fazer. Já que você insiste. Diz que o velho tinha mais de 70 anos, imagina. Oh Deus, vamos lá. Aí ele vai e tem um filho. E aí nasce Ismael. O plano de Abrão. O plano de Sarai. Até que Deus diz assim, quem te mandou fazer esse plano? Quem te mandou seguir por esse caminho? Sai do teu plano. Tem coisas na tua vida que não nasceram debaixo da promessa, nasceram por causa da tua pressa. É por isso que você está tendo tanto problema. Porque você não teve paciência de aguardar o tempo de Deus. Lá na frente, Agar é maldita, Ismael é maldito? Não! É bênção, é bom, é ser humano. Deus ama, mas não fazia parte do plano de Deus para Abrão. Da promessa que Deus tinha para Abrão. Lá na frente as duas brigam. Lá na frente dá uma zica. Agar sai de casa, ainda grávida, e ela sai correndo, sai de casa. Só que olha que interessante. Agar está fugindo agora. Dentro dela ela estava gerando algo, mas que não era dela. Só que ela estava sofrendo humilhação. No meio do caminho o anjo do Senhor aparece. Você está indo para onde? Ela diz, não sei. Para onde você vai? Também não sei. Porque quem vive em fuga é assim, não sabe de onde veio e para onde vai. Está em fuga, está em desobediência. O anjo do Senhor diz para Agar, volta! Volta para a tua serva, volta para o teu Senhor e se humilha. Até que eles liberam você. Não adianta tu querer adiantar as coisas. Nem abrir fuga fora do tempo. Nem sair levando o que não é seu. Nem usurpar aquilo que não é seu, porque Deus vai te fazer um caminho de volta. Deus vai te fazer um caminho de volta. O anjo diz, porque o que tu está gerando não é teu, mulher. Aprenda, eu sei, eu ouço as tuas orações, eu sei que você está num tempo de humilhação, mas sai no tempo certo. E sai com honra. E não sai foragida, não sai assim. Não, volta. Aí dá um problema do caramba na família de Abrão. Por quê? Porque ele teve... Vamos falar bonitinho, pressa. Ele teve? Pressa. Por causa da pressa, você está metendo os pés pelas mãos. Fazendo coisas fora do tempo de Deus que estão trazendo problemas para a tua vida. E aí Deus vai dizer para você, sai do teu plano, cara. Para de ser cabeça dura. Para de insistir. Eu já mostrei para você que tem um tempo. Confia na minha palavra. Siga por esse caminho. A minha lógica não é a tua lógica. E às vezes a organização de Deus vai te bagunçar. Você está achando que, Deus, isso não tem lógica. Nunca vai ter, irmão. Começa que o evangelho não tem lógica nenhuma. Deus se fazendo homem para morrer numa cruz no lugar de nós. Isso não existe lógica. A fé não tem lógica. Mas é fé. Sai do teu plano. Talvez hoje você precisa queimar carros e carroças aqui do passado, viu? Olha para mim. Você está traçando um plano para a tua vida. Vai ser isso aqui mesmo. Vou voltar para a casa de meu pai, vou viver nesse emprego a vida inteira, minha vida já está normalzinha. Você traçou uma rota para você. Na tua cabeça medíocre, você já tem um plano traçado. Queima esse plano. Queima os carros.
queima as carroças, queima os barcos, sai do teu plano, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, os meus pensamentos bem maiores do que os teus pensamentos. Sai do teu plano, para de tomar atalho, para de ter pressa, volta para a minha palavra, diz o Senhor. Sai do teu próprio plano. Então, Deus está te desconectando de coisas erradas nessa noite que a tua pressa causou. A tua pressa gerou para você um montão de problema. Talvez trouxe discussão para o casamento, trouxe discussão para dentro de casa, trouxe problema na empresa por causa da pressa. Mas Deus está aqui liberando uma unção para remir o tempo perdido. Deus está desconectando você de coisas que a tua pressa ocasionou na tua vida. Deus está pondo um fim a discussões. Deus está pondo fins à escassez financeira. Deus está pondo fim a coisas que você fez, que você atropelou o tempo de Deus. E Ele está dando a você nessa noite uma oportunidade de mais uma vez aguardar pelo tempo dEle. Deus chega para Abrão e fala mais um sai. Olha, cara, tu já saiu da tua terra, já saiu da tua tenda, tu já saiu inclusive de perto de Ló, porque Ló era uma voz que estava desconectando a minha voz dos seus ouvidos. Tu já saiu do teu plano, só que agora eu preciso que você saia, esse é o próximo sai. Eu preciso que você saia da sua identidade antiga. Chegou um ponto na vida de Abrão, Gênesis 17, olha o que está escrito. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão. O que me faz despertar algo que aguça o meu entendimento é que o texto começa: e quando Abrão completou 99 anos, apareceu o Senhor. Parece que Deus espera a coisa ficar demorada, né? Ou é só comigo? Parece que Deus, Ele tem problema com os cardíacos, Ele quer testar o nosso coração. É no minuto final que Ele chega. É no minuto final que parece que eu estou aqui. E tu olha, tá de brincadeira comigo. E completando, 99 mil km rodado. 100 anos, um espirro Deus puxa e toma para si. Quase, imagina! E completando 99 anos de idade, quando Abrão estava com o mesmo nome, com a mesma roupa, com o mesmo CPF, com 99 anos de idade, agindo do mesmo jeito, com a mesma fé, andando da mesma maneira, achando que a vida dele terminaria assim, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu estou apenas começando contigo. Tu não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome a partir de hoje, porque eu te constituo pai de muitas nações. Parece que Deus chega no final. Às vezes Deus chega mesmo, e às vezes Deus deixa morrer para chegar depois. Você lembra, né? Um dos melhores amigos dele lá, Lázaro. Quem manda ser amigo? Quanto mais amigo você é, mais renúncia você vai ter. Por quê? Quem não era amigo de Jesus, o filho da viúva de Naim, lembra disso? Não era amigo, era ovelha. Na hora Jesus passa e diz: ressuscita. O menino volta. E o amigo? Deixa lá que eu estou chegando. Vão me chamar de herege na internet. Primeiro ele chora. João 11:35. E Jesus amava Lázaro. Era amigo. Lázaro estava com Marta e Maria em Betânia. Quando Jesus queria treinar e ativar, ele reunia com os 12. Quando Jesus queria descansar, ele diz: Marta, Maria, Lázaro, bora comer um japa? Jesus comia japa, era peixe na época. Gostava. Jesus lá com hashi. Imagina, ele queria descansar. Ele amava Lázaro.
Ele não falava de assuntos ministeriais com Lázaro. Era amigo de descanso da alma, sabe? Lázaro era para compor a equipe dos 12, por que não compôs? Era amigo de descanso da alma, você precisa ter inteligência emocional. Você precisa ter pessoas boas, leais e fiéis do teu lado só para falar nada com nada. Só para descansar. Agora o melhor amigo, ele deixa para ressuscitar depois de 4 dias. Porque quanto maior a intimidade, maior será a renúncia na tua vida. As exigências de Deus, diz meu pastor, são para os íntimos. As exigências de Deus são para aqueles que se aproximam mais. Deixa, calma. A glória de Deus será manifesta na vida de Lázaro. Mas por enquanto, deixa ele dando uma voltinha no mundo dos mortos, vai. Aquilo que achavam que era desprezo de Jesus, imagina Lázaro voltando à vida e pregando das experiências que ele teve. Imagina Lázaro no Hades. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirando. Imagina, heresia pessoal, tá, irmãos? Na teologia não permite eu falar isso, mas imagina. Você acha que Lázaro ficou aonde? No cósmico? Dormindo? Talvez, pode ter sido. Usa a tua imaginação santificada. Jesus demorou, porque era amigo. E amigo não se ofende com a demora. Amigo não se ofende quando a gente demora a responder. Eu amo quando Deus fala na terra. Eu tenho base bíblica. Não, brincadeiras à parte, irmão. Tem coisas que são organizações do ser humano mesmo que se enrola. Eu não estou aqui santificando meus erros. Mas Jesus demorou. Jesus demorou, porque era amigo. A mesma coisa está acontecendo com Abrão. Abrão, tu é meu amigo, cara. Tu é meu amigo. Tu tem intimidade comigo. Eu sei que tu não vai me trocar, porque a tua promessa está demorando. É por isso que Abrão depois expressou uma das frases mais lindas que a Bíblia registrou. Abrão orando e dizendo: Deus, Senhor, tu és o meu grandiosíssimo galardão. Era amigo do cara. Abraão, eu sei que tu quer muito, cara. Mas eu estou te tratando. Enquanto eu demoro, eu te trato. Enquanto eu demoro, eu te lapido. Enquanto eu demoro, eu melhoro a tua humildade. Enquanto eu demoro, eu faço você mais parecido comigo. Enquanto eu demoro, eu estou tirando o teu ego, o teu orgulho. Enquanto eu demoro, eu estou te fazendo mais humano, mais humilde, mais dependente, um homem de mais oração, uma mulher de maior oração. Mas tu é meu amigo, cara, não se esqueça, você é minha amiga, você é meu amigo. Tá demorando um pouquinho, mas eu chego. E quando Jesus chega, e quando Deus chega, e ao completar-se Abrão 99 anos de idade, disse para ele: a partir de agora, você vai mudar de roupa, de CPF, de nome, de postura, de mentalidade, porque hoje eu digo, saia da tua identidade antiga. Existem pessoas aqui hoje que precisam deixar de uma vez por todas a sua identidade antiga. Eu vou falar até 3 e você vai gritar o seu nome o mais alto que você puder, tá bom? Espírito de vergonha, sai! Nós vamos gritar o nosso nome, nosso próprio nome no 3, tudo bem? 1, 2, 3, vai! Jesus mandou você deixar para trás seu nome, sua antiga identidade, seu antigo jeito de ser, seu velho modo de agir, seus vícios, seus hábitos, suas manias. Jesus está queimando os carros e carroças de muitos nessa noite. Jesus está dizendo: eu te dou uma nova roupa, eu te dou uma nova estola sacerdotal, eu te dou uma nova forma de pensar, você me pediu isso. Jesus, muda o meu jeito, eu estou mudando o seu jeito, eu estou te dando uma nova identidade. Tu não te chamarás mais Abrão, mas Abraão. O meu Espírito te capacita a ser uma nova pessoa na minha presença, diz o Senhor. Uma nova identidade. Alguns aqui precisam entender que estão liberados para viver o novo. Eu vou repetir. Alguns que estão me ouvindo, você precisa entender no Espírito, você está liberado para viver o novo de Jesus na sua vida. Eu te dou uma nova identidade, eu te dou uma nova roupagem. Não temas, eu te capacito.
Até 99 anos de idade era Abrão. A partir de 99 anos, Abraão. E esse rão no hebraico vem do ruá, espírito. Abraão, até aqui você veio sozinho. Agora é Abraão. Eu convoco o meu ruá sobre você. O meu espírito te capacita a fazer o que você não conseguia fazer. Aleluia! Aí, meu Deus, chega um ponto em que ele viveu todas essas etapas e Deus diz para ele, um outro saia do controle. Eu sou Deus, eu faço, eu te capacito, mas agora você precisa sair do controle. Sabe por quê, Abraão? Gênesis 22, acrescentou Deus e disse, toma o teu filho. Agora já nasceu a promessa. Toma aquilo que você aguardou tanto tempo. Toma o teu filho. O teu único filho, o Isaque, a quem tu muito amas. Vai à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto, um altar. Sacrifica-o sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ah, cara, brincadeira não. Vida de renúncia, vida de entrega, vida de espera, vida de mudança de identidade. Por fim, Deus diz, agora eu preciso que você perca a sua dependência emocional da promessa. Eu preciso que você agora pare de depender tanto da minha promessa, que o seu desespero por me buscar se tornou a promessa e não a minha presença. Então agora eu tiro você do teu controle total. Sacrifica o que eu te dei. Sacrifica o que você esperou. Porque eu só sei que você não será negociado comigo mesmo se você tiver coragem de me entregar o que eu te dei. Sacrifica. Aí, imagino eu a crise momentânea de Abraão. Talvez sim, talvez não sabemos. O texto só deixa claro, levantou Abraão de madrugada, acordou o menino, diz, vamos com o pai que o pai vai adorar a Deus hoje. E vamos lá, pegou a lenha, juntou os servos, disse para os servos, ó homem de fé, ó, fica aqui, nós vamos subir, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Ele creu contra a esperança. Quando chega lá em cima, ele prepara o altar feito de pedras, a lenha, está um menino ali, 12 anos, olhando. Ô pai, o senhor precisa de ajuda? Preciso, meu filho. Pega aquelas pedras ali, ajeita para o pai. Traz aquelas madeiras ali. Agora pega aquele cutelo ali, ó. Traz para o pai. Ô pai, o altar está pronto. A lenha está aqui. A gente já tem tudo aqui, pronto. E a oferta? E o sacrifício, pai? Que coisa dura para um pai agora, né? Aí Abraão disse, o Senhor proverá para si. Imagino eu, Abraão, esperando, né? Um pouquinho, talvez um minuto, vai. Nada aconteceu. Disse, mas filho, enquanto Deus não está providenciando, vamos dar passos de obediência, né? Deita aqui um pouquinho. Deita. Amarra o pezinho. Amarra a mãozinha. Ajeita o cabelinho. E diz, meu Deus, corre, Jesus, corre, faz alguma coisa. Arruma a roupinha, meu Deus, pai, tá tudo bem? Tá, filho, fica quietinho, tá? Fica quietinho, pelo amor de Deus, fica quietinho. Puxa do cutelo. E levanta. Acredito eu que ele deve ter fechado os olhos, né? E quando ele vai dar o disparo no coração ou no pescoço do menino, Deus grita, Abraão! No minuto final! No minuto final. Ele diz, tu é meu amigo, mas tu quer me matar do coração, não é possível. Ele diz, Abraão, para! Não mata o menino. Porque agora eu sei que tu me amas acima de todas as coisas. Porque eu sou o Senhor que provê. Quando Abraão levanta o cutelo, os céus liberam revelação.
Quando Abraão levanta o cutelo, Deus proclama Jeová Jirê. Sabe por quê? À medida em que você estiver disposto na terra de sacrificar, os céus estarão disponíveis lá em cima para liberar sobre você vitória e revelação de Deus na terra. A mesma medida que você entrega, a mesma medida que você sacrifica, a mesma medida que você vai se doando ao Senhor, é a mesma medida que o céu vai liberando sobre você revelação. Imagina, cutelo indo para cima e os céus abrindo. A medida do teu sacrifício, a medida da tua entrega, é a medida do peso da revelação que você carrega. Por isso, vale a pena sacrificar. Vale a pena se entregar ao altar. Vale a pena não ser Maria vai com as outras. Vale a pena não estar em qualquer mesa. Vale a pena separar o teu caráter, a tua santidade, a tua mente, a tua boca, as tuas mãos, o teu corpo. Vale a pena sacrificar ao Senhor, porque quanto mais sacrifício você tem a capacidade de fazer no altar, de fazer ao Senhor, de não se vender, maiores são as revelações do nome de Deus sobre a sua vida. Maior é o eterno peso de glória que está sendo preparado para você. Não negocie, não se venda, não se troca, não pare de sacrificar. Os teus sacrifícios espirituais estão subindo no iCloud espiritual, na nuvem. As tuas ofertas, as tuas orações, o teu choro, eu preciso dizer para alguns, estão subindo como memorial diante do Senhor. E Ele não se esquece dos teus sacrifícios. Ele não se esquece da tua entrega, Ele não se esquece dos teus jejuns. Vai chegar o momento em que as taças serão cheias. Vai chegar o momento em que as nuvens estarão condensadas. Vai chegar o momento em que Deus irá bradar do alto. Mas até lá não pare de sacrificar, não pare de se entregar, não pare de crer aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Quando Ele levanta o sacrifício, o céu revela a vitória e o nome de Deus na terra. Sacrifícios na terra provocam revelações dos céus. Então Abraão, ele saiu de um território, de um sistema de relacionamentos, de limitações, da sua identidade antiga, e ele saiu do controle. E cada saída liberou um novo nível da promessa, não perde isso. Cada saída liberou um novo nível da promessa. Cada sai não era apenas geográfico, era um nível maior de separação, de maturidade espiritual que Deus tinha para ele. Cada sai, cada lugar, cada renúncia, cada entrega, Deus aumentava o nível da promessa. E toda promessa de Deus na nossa vida começa com um sai. Sempre. Agora, se você não sai da onde Deus te mandou, você também não consegue entrar onde Ele te prometeu. Aleluia! Aleluia! Abraão aprende algo depois dessas fases. Anote isso para você não perder nunca mais na sua vida. Abraão se torna um homem que vive por altares. Cada etapa da vida dele, ele levanta um altar, um sacrifício. Ele aprendeu a sacrificar a Deus, a ser um homem de entrega, um homem de renúncia. Ele levanta altar em Gênesis 12, 7, Gênesis 12, 8, Gênesis 13, 18. Abraão era um homem de altares. Por quê? Porque ele entendeu, cada negócio é um altar, cada trabalho é um altar, cada mesa é um altar, cada investimento é um altar, cada dia da minha vida é um altar. Cada empresa é um altar, então eu vou levantar altar em tudo, porque altar representa comunhão, altar representa a dependência de Deus, altar representa a memória espiritual. Deus está aqui, eu não sou nada sem Ele. Abraão se torna um homem de altares, e aí, levantar altares a Jesus irá garantir a participação dele no seu projeto. Levantar altares ao longo da sua trajetória vai garantir que você não se perca do projeto de Jesus para você. Levante altares, tudo que você for fazer. Ao acordar pela manhã, Jesus, eu levanto um altar de adoração a você nessa manhã. Ao sentar na mesa para comer, Jesus, eu recebo esse alimento com o altar de graças ao teu nome. Ao ir trabalhar, Jesus, o meu trabalho é um altar que vai fazer uma homenagem para você.
a fazer uma compra, Jesus, que essa compra não seja na alma doente, mas seja um altar para glorificar o teu nome. Ao fazer um negócio, a gerenciar uma empresa, Jesus, se essa empresa não tiver um altar, então eu não posso fazer nada nela. Por favor, vem comigo para essa empresa. Quem está entendendo? Você precisa voltar a levantar altares na sua vida. Levante altares de devoção, de dependência, de jejum, de sacrifício, de ofertas. Levante altares, porque os altares vai garantir a participação de Jesus. E altares vai garantir que você não se desvie no meio do caminho. Levante altares. E quando Abraão deu o primeiro passo de obediência, eu estou encerrando. Quando Abraão deu o primeiro passo de obediência, ele deu o primeiro passo de obediência sem mapa. Olha que interessante. Eu volto no versículo do qual abri o culto. Hebreus capítulo 11, o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde iria. Se Deus chega para Abraão e diz, sai daí e toma esse GPS em tuas mãos, seria um pouco melhor, sim ou não? Não tinha GPS na época, ok. Abraão, sai daí e toma esse mapa para você seguir as pegadas. Deus fez isso? Não tinha GPS, não tinha roteiro, não tinha cronograma, não tinha garantia, não tinha mapa. O que tinha? A voz dizendo, sai e me obedeça. E Abraão obedeceu sem mapa, sem roteiro. Abraão creu no Espírito do Senhor. É interessante que antigamente, inclusive a título de curiosidade, abre parênteses, as pessoas se locomoviam, sabe? Antigamente não tinha nem papel, nem mapa direito. Havia o papiro, mas não havia os mapas que nós temos hoje. Não havia GPS, não havia o Waze, não havia Google Maps. Como que as pessoas então se locomoviam antigamente? Através das estrelas. Sol, lua e estrelas marcavam tempo e localizações, sim ou não? Sim. Só que aí Joel capítulo 2, a partir do verso 28 diz, o sol, a lua, o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, as estrelas cairão do firmamento. Sabe o que Joel está dizendo? Vai chegar um tempo que ninguém vai ter mais direção. Vai ficar todo mundo batendo cabeça, igual um labirinto. Vai ficar todo mundo perdido, não tem mais como se localizar. Porém, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Como que a gente vai se localizar? Assim diz o Senhor. Não tem localização, mas tem o Espírito dentro de você e a unção que permanece em vós vos ensinará todas as coisas. Abraão sai sem saber para onde ia, ele obedece. Aqui, olha, cada passo que ele deu, a promessa ia aumentando. Olhe na minha cara agora. Você sabia que a promessa, o chamado e a unção, eles podem aumentar de acordo com a capacidade que você tem de obedecer? Cada passo que você dá em obediência e em renúncia faz aumentar o que Deus tem para você. Posso te provar? A promessa de Abraão começa em Gênesis 12. Farei de ti uma grande nação. Ele obedece. Gênesis 13, Deus diz, toda esta terra eu te darei. Ele continua obedecendo. Gênesis 15, Deus aumenta, tua descendência será como as estrelas. Ele continua renunciando, Gênesis 17, porque como pai de multidões agora eu te colocarei. Ele continua fiel e crendo mesmo com o passar do tempo. Gênesis 22, Deus diz, tua descendência possuirá as portas dos teus inimigos. Cada renúncia uma promessa aumenta. Cada sacrifício uma promessa aumenta. Cada entrega a unção aumenta. O poder aumenta. A confiança de Deus em você aumenta na capacidade que você tem de obedecer. Quem está entendendo? Talvez alguns estão dizendo nessa noite, meu nome está queimado, pastor. Eu estou no Serasa do céu. Eu estou devendo desde o dia que eu nasci. E aqui eu encerro 9h25. Para que o demônio das 10 não te pegue.
Talvez você está dizendo nessa noite, eu estou terrível, pastor. Eu fiz besteira. De tudo que você falou que Deus mandou Abraão sair, eu estou lá dentro. Eu estou na velha identidade, eu estou na tenda, eu estou dentro da casa dos meus pais, ciclo vicioso. Pastor, eu estou todo comprometido. Eu não sei nem o que fazer. O meu nome está no Serasa do céu, mas aí eu tenho uma boa notícia para a gente orar nessa noite. Tudo isso aconteceu na vida de Abraão por causa de um encontro. Um dia, Abraão enfrentando 5 reis, de 5 cidades ao mesmo tempo. Deus deu a ele vitória. E chegou no final dessa batalha, Abraão cansado, exausto, já senhor de idade, achando que a vida dele terminaria daquele jeito, imagino eu na minha imaginação santificada. De repente ele vê de longe vindo alguém que não tem. Antes dele não havia ninguém, depois dele não há outro. Alguém cujo nome é chamado Melquisedeque. Ninguém sabe a linhagem, só sabe que era sacerdote do Altíssimo. Abraão vê ele se aproximando e vê que ele carrega algo em suas mãos. À medida que Melquisedeque dava passos, ele começa a entender e a ver. Havia nas mãos de Melquisedeque pão e havia vinho. Melquisedeque, que Hebreus, o mesmo livro do qual abrimos, vai explicar, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo. A prefiguração de Cristo no Antigo Testamento, na pessoa de Melquisedeque, que aparece a Abraão, levando para ele pão e vinho, a carne e o sangue, que lá na frente haveria de ser consumado na cruz. Era uma mensagem de Deus para Abraão: Abraão, tu é um homem de sacrifício. Porque você não poupou o seu filho, eu também não pouparei o meu. Eu já estou anunciando o que eu vou fazer. Porque você teve coragem de não poupar a sua promessa, eu também no céu cumprirei a minha promessa para com a humanidade. Melquisedeque traz agora pão e vinho. E esse encontro muda a vida de Abraão. A partir do encontro de Melquisedeque, Melquisedeque traz para ele pão e vinho, apontando para o Cristo. Abraão diz: então eu separarei o dízimo de tudo, dos espólios de guerra, eu separo o dízimo. Ele dizimou na vida de Melquisedeque. Não havia Moisés, não havia lei, não havia mandamento. Abraão dizimou antes da lei, antes do mandamento. Dízimo nunca foi da lei, dízimo é da graça, dízimo é do céu. Abraão dizima na vida de Melquisedeque. Melquisedeque traz pão e vinho para ele e diz: refrigera a tua alma, sou contigo. Não te deixarei. Vou usar a tua vida, o teu testemunho. Os anos vão se passar através dos milênios e vai chegar um tempo que um povo lá no interior do Rio de Janeiro vai contar a tua história. E essa história que será contada vai servir para um espírito de profecia ser liberado naquela noite, para que eles vivam a mesma coisa que você viveu, Abraão. Eu também vou mudar a história deles. Eu também vou trazer uma nova identidade para eles. Eu também vou trazer pão e vinho na mão deles. Eu também, Jesus, o Cristo de Nazaré, sou capaz de mudar a história daqueles que se entregam a mim. Um encontro mudou a vida de Abraão. Um encontro com Cristo. Um toque de Jesus pode mudar você por completo nessa noite. Um toque de Jesus pode mudar a tua mentalidade. Pode transformar o teu coração, pode libertar você de vícios. Um toque de Jesus nessa noite pode transformar a tua história. Você só precisa de Jesus. Você só precisa do toque dele. Talvez você está aqui no final dizendo: eu preciso de um milagre dos brabos. Eu preciso de um toque daquele que calibra a minha fé. Eu preciso que algo aconteça em mim. E Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu vim te tocar nessa noite. Eu vim trazer pão e vinho para a tua alma. Eu vim dizer para você que tu não está sozinho nessa batalha, que tu não está sozinho no meio das más notícias. Eu estou contigo. Eu sou a boa notícia no meio das más notícias. Eu sou o teu Senhor. Então nessa noite, eu acredito que Jesus já está começando a tocar alguns de nós.
Eu acredito que o Espírito de Jesus já está aqui ministrando agora sobre você, bem agora. Fecha um pouquinho os teus olhos. Ora la mandara la basoko torra mandara la ba manda kasori ara la ba. Ora la mandere sheki olomosora la baba mamba mandara la baraba baba 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 baba. Ora la masere koromandara la ba mandara la baba baba sore baba 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 baba. Espírito Santo de Deus, Espírito de Jesus, o Cristo ressurreto, seja sobre cada um de nós agora, trazendo pão, trazendo vinho, trazendo comunhão, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo arrependimento para a tua vida, trazendo para você um novo começo, trazendo para você uma nova roupagem, uma nova identidade. Que a mão do Eterno te conduza para fora da sua tenda agora. Eu sinto o Espírito de Jesus tirando alguns de nós de dentro de tendas. Tendas de limitações humanas. Tendas que vêm para limitar a sua visão, a sua mente, o seu emocional. A mão de Jesus está te tirando agora de dentro de tendas. Você que pode, se coloca de pé no teu lugar.